que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a Toca do Coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Praise the Sun, 20 do Magicante, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. Eu sou Andrei Fernandes e hoje todo mundo tá com a Alegra no corpo, né? Já tomou já os seus remédios para ir para rinite, sinusite, alergias mil, porque abriremos a Tábua de Esmeralda para ler seus mistérios. E para me ajudar temos aqui ele, meu queridíssimo Vinícius Ferreira. É isso aí, galera. Ainda bem que eu não sofro de alergia, porque senão eu tava bem lascado, viu? Vou te falar uma parada. Que o que eu mexo nessa de velharia aí. E temos aqui nossa queridíssima Lívia Andrade. Oi, gente. Eu tenho alergia, mas mesmo assim, acho que a ciência tá aí para isso, para ajudar a gente. A gente toma um antihistamínico e vai chafurdar em livro velho. É isso aí. Perfeitamente, perfeitamente. E temos aqui a nossa queridíssima Inês Barreto, especialista em grimórios. Já falou. Oi, gente. Eu tenho esse problema que é um grande problema para um historiador que tem rinite, né? De ter que ficar olhando o livro velho, toda vez eu volto doente. É sempre esse martírio. Exatamente. Não rola de usar uma máscara daquela, tipo, de gás, assim, de gente que trabalha com mineração. Pode, tem arquivo que até dá a máscara para você como EPI, né? Para sua proteção, se o material for muito antigo. Máscara, e aqui no Brasil a gente usa luva, né? Aí sim. Muito bom, muito bom. Até também para não prejudicar o exemplar também, né? Imagino que deve ter tudo cheio de sacanagem para tu não. Mas diz a lenda que hoje em dia não é mais recomendável luva, né? Essa é uma polêmica arquivística. A gente aqui ainda usa luva, mas tem vários lugares, tanto no Brasil, mas na Europa não se usa mais luva porque você não conseguir sentir a página na sua mão, a chance de prejudicar a página é muito pior. E aí o que a gente tem na mão de bactéria e tal não é o suficiente para prejudicar uma página pelo tempo de contato. Então tem vários arquivos que você não precisa mais usar a luva. E aí essa é uma polêmica entre arquivistas, historiadores, bibliotecários, se você usa a luva ou não. Entendeu? No futuro vai virar um leite com manga, isso aí vai te matar. Muito bom. Galera, hoje vamos falar sobre grimórios antigos. Afinal de contas, vamos dar aqui uma revisada no que a gente tem para hoje, de importante para magia, né? É uma pauta histórica, seremos nós 4 apenas hoje aqui. E eu já quero puxar você que está me escutando, meu queridíssimo, pro quê? Pros recadinhos. E aí... Olha aí, ó. Tudo ao vivo, hein, gente? Olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Chegamos aqui nos recadinhos, não estamos mais atravessando tempo e espaço. Para falar aqui, muito obrigado para você que está sempre aqui com a gente, acompanhando todas as mudanças que o Magicando tem através dos tempos, porque, afinal de contas, para a gente que tem mais de 10 anos de internet, a gente precisa aprender, a gente é jovem, a gente é o Didi com boné e calção, hello, fellow kids, a gente precisa se adaptar às novas tendências, né? E para você nos ajudar a adaptar às novas tendências, apoia.se/Magicando, lembrando que Magicando é com TK, que vai fazer com que nós, como um podcast independente, que estamos sempre aqui, né, desafiando o mundo do ocultismo, no topo das montanhas dos nossos eus mortos e de todos os inimigos. Eu já falei, né, que os nossos inimigos eles têm essa estranha tendência de virar amigo depois, né? Mas é isso, quem tá certo, né? É isso que acontece geralmente, né? E, gente, hoje temos um anúncio bastante especial, porque se a gente que é o Magicando tá fazendo mais de 10 anos, eu acho, né? Na verdade, deixa eu ver, o Magicando começa em 2017? Não, vai fazer 10 anos, na verdade. Olha aí, ó, já tô velho já. É que eu faço podcast há mais tempo.
Mas quem fez 10 anos ultimamente, Vinícius Ferreira? Foi a Dona Penumbra que fez 10 anos, André. 10 anos? A gente fez essa constatação aí recentemente, falando, cara, olhou um aqui pra cara do outro, eu olhei pra cara da Lívia, olhou pra minha cara e a gente falou, 10 anos já, né? É isso mesmo, é isso mesmo. 10 anos. A gente fez então uma promoção pra comemorar 10 anos de Penumbra. A promoção fez sucesso, a galera reclamou que foi curta e atendendo a pedidos a gente está esticando. Era para durar até o fim de junho, vai agora até o fim de julho. Que promoção é essa, Lívia? Eu sei que até fim de julho é o que... Eu vou falar errado, hein? Ah, então não fala não, deixa que eu falo. É o quê? 30%? É perigosíssimo anunciar uma coisa que o cara tá no site. É ao vivo agora. 30% de desconto em todo o catálogo da loja. Meu Deus! 30%! É muita 30% coisa, é não muito é merda, desconto. não é merda não, cara. Porra, 30%. Imagina, o catálogo inteiro 30%. É. Eu só fico pensando no meu maior exemplo, que é o Liberaba. Que eu fico sempre... A galera, aproveite, porque é massa. Não, tem uma galera que tá fechando coleção, assim, fazendo pedido de 5, 6 livros. Pô, é isso aí, galera. Aproveitem, porque livro esotérico já não é negócio barato, né? Antes fosse questões de penumbra. É porque livro esotérico é uma coisa que demanda muito tempo de tradução, muita coisa, né? E tem muitos grimórios que são pesados. E às vezes você tá aí no Acre e vai dar aquele frete de 50 mil reais, você já aproveita 30% não no frete, mas no produto. Já dá aquela matada aí no frete que você vai precisar matar, né, Vinícius? Então é isso. A pessoa só entra no site, 30%. Na cara dela. Site, aí usa o cupomzinho chamado 10 anos. 10 anos. O número 10 anos. Na www.lojapenumbra.com.br. Boa. www.lojapenumbra.com.br. Cupom 10 anos. Vale tanto escrever por extenso quanto... O número. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Eu tenho a estatística dos preguiçosos aqui. Dá mais ou menos 4% das pessoas escrevem por extenso. Olha! A galera não quer mesmo... Não quer gastar um toque a mais no teclado. Exatamente. Será que tem que colocar um cupom, um emoji? Tem. O problema é que não vai dar certo. A Lívia arrumando problema com a cabeça de vocês, né? Será que dá pra... Você lembra que você trabalha nessa empresa, tá? Boas ideias, né? Galera. Não mas, tem André, emoji, não, gente. Eu quero tirar uma dúvida contigo. Por favor, tire. Você botou uma vinhetinha bonitinha aí. Eu quero saber onde está escondido Caçulinha. Caçulinha, ele tá aqui no meu bolso. Coloca a mão aqui na calça. Tá bom. Vou botar assim. Fica tranquilo. É o duende, o Caçulinha é um duende aqui que vive comigo aqui, que ele que tá colocando só não tem. Daqui a pouco coloca umas palminhas, coloca umas coisinhas aqui, pra dar aquela incrementada. É que tem que começar do começo, que senão, né, já viu, né? O tic-teco não funciona direito, vou puxar uma coisa, puxa o Mundo Freak aqui sem querer, que tá aqui, as músicas estão no mesmo quadrado aqui, inclusive. Qualquer misclick aqui tá entrando a abertura do Mundo Freak aqui pra vocês. Você arrumou um Stream Deck da Elgato? Eu arrumei, mas agora com a nova plataforma eu vou precisar reconfigurar ele e entender como que eu consigo fazer essa brincadeira aqui funcionar nesse rolê todo. Mas, de qualquer forma... Muito obrigado, galera. Ainda não temos anúncio do próximo curso, mas, temos uma projeção de que provavelmente nosso próximo curso vai ser presencial aqui em São Paulo. Então, para você que está com saudade da gente, vai ter coisinhas aí em breve aí, notícias para vocês. Então, eu acho que é isso. Podemos voltar aqui pro nosso debate dos Grimórios. Mas antes da gente ir pro podcast, para tudo. Acabei de trazer as informações do nosso próximo curso Magicando. Introdução à Perfumaria Mágica, manifestando o poder dos aromas. Cara, tá incrível. Primeiro curso de Ananda Mida para vocês aí. Um curso especial e presencial aqui em São Paulo. Não daria pra gente fazer online, né? Então, se organizem aí para vocês estarem em São Paulo.
A ideia geral é que você vai praticar e ter a vivência da magia olfativa. E se você não sabe por onde começar, por essa fina arte que vai explorar o seu sentido, que muita gente subestima, mas que é muito importante, a ideia é que nesse curso de introdução à perfumaria mágica, você vai ter um ponto de partida ideal para quem deseja mergulhar no caminho fascinante de autoconhecimento, expansão sensorial e conexão através desse encontro, que ele vai ser imersivo e presencial, né? A Nanda vai explorar os conceitos essenciais que vão formar a base dessa jornada. Você vai entender a importância do nariz, do olfato, você vai ter a história dos cheiros e dos aromas, a utilização de ritual e mágica dos perfumes, fundamento à perfumaria botânica, expandindo o vocabulário olfativo e intuição. Teremos também testes olfativos e a confecção durante a aula do curso de um perfume amuleto para você. Você já vai sair com um perfume amuleto para já começar e você vai aprender de tudo um pouco nesse curso. Vai ser apenas um dia de aula, né? Vão ser aí 6 horas de curso, onde você vai aprender muito sobre esse elemento que vai expandir e dar textura e camadas, novas camadas para os seus rituais mágicos, para você entrar cada vez mais de cabeça nesse universo. Então, não perde, o link vai estar aí no post desse episódio e é claro que para quem é apoiador tem desconto. Então corre, porque como é presencial, as vagas são limitadíssimas. Então, corre lá e vamos para o episódio. Vamos lá. Grimório. Fica naquela coisa do tipo, a gente vai ficar perdendo 40 minutos com definição. Tem aquela fake news que o magista gosta de colocar. Tem aquela fake news que o magista adora propagar, que Grimório vem de gramática. Que não é, gente. É outro rolê. Isso aí é outra parada, né? A ideia seria um livro de instruções mágicas. Se você falar com qualquer criança, a criança sabe. É um livro mágico, né? Não necessariamente a magia está no livro, né? Mas é um livro sobre magia, né? Ou será que talvez alguns livros sejam mágicos? Não sei, né? Que está aqui, gramática. Na Idade Média e no Renascimento, a maior parte da população era analfabeta, portanto, qualquer livro escrito em latim ou com símbolos complexos era associado a leis e regras. Parecia um livro de feitiçaria aos olhos do povo. Os grimórios tradicionais quase sempre funcionavam como manuais técnicos e poderiam conter orientações de práticas mágicas como correspondências astrológicas e tabelas planetárias, instruções detalhadas para a fabricação de ferramentas mágicas como talismãs, espadas ritualísticas e incensos, método para invocar ou conjurar entidades, anjos, demônios e espíritos da natureza, fórmulas para cura, proteção, ganho de riqueza e até invisibilidade. Isso aí já é coisa da Inês aí. Essas coisas aí de São Cipriano aí, que tem essas coisas aí, transformar bicho em... Como é que é? Em toco de árvore, tem essas histórias aí, né? Mas deixa eu perguntar, Inês, já vou puxar você, porque você é a nossa acadêmica aqui, hoje. Tecnicamente, o São Cipriano, ele é um grimório, correto? Sim, é um grimório. Tinha um debate se ele era ou não, mas é um grimório. Ele tem instruções de magia para evocar espíritos. Então, a grosso modo, ele é um grimório. Tá, entendi. Você imaginou que você ia trabalhar com grimórios quando você começou a história? Ou já era uma parada que tu queria ir para esse caminho? Não, eu tinha... Pra falar a verdade, quando eu comecei na faculdade de História, eu queria estudar História Antiga, né? Porque eu sempre gostei muito de espírito Grécia, Roma e tal. E aí fui tendo contato com a historiografia de bruxaria, né? Que é ali, século XVI, Inquisição, tudo. E já era um tema que eu gostava, né? Já estava envolvida com bruxaria na época. Acho que foi a época que eu mais estava, inclusive, quando eu entrei na faculdade de História. E aí uma coisa foi puxando a outra e fiz meu TCC sobre bruxaria. Quando eu fui para a pós-graduação, eu queria continuar pesquisando magia, queria continuar pesquisando livros, né? O meu TCC foi sobre os livros fundadores da Wicca. Mas eu sempre tive uma inquietação, né? Uma palavra acadêmica bonita, que eu não queria trabalhar com esses documentos que a gente normalmente estuda magia e bruxaria, que é a visão do perseguidor. Que é documento de inquisição, BO de polícia, né? Quando a gente fala de período mais contemporâneo. E aí os livros de magia apareceram como um caminho, né? Eles não são necessariamente escritos talvez por praticantes, mas é uma das coisas mais próximas que a gente tem dessas pessoas. E aí, pesquisando sobre isso, eu vi que tinha muito pouco pesquisa sobre São Cipriano.
E fiquei pensando nisso, falei, poxa, São Cipriano é um livro tão popular, né? Todo mundo conhece no Brasil. Eu que Uhum. venho de uma família macumbeira, a vida inteira a gente viu São Cipriano em tudo quanto é lugar, por que tem tão pouco estudo sobre? E aí eu fui para esse caminho e tô nele desde 2019. Boa, boa. Graças a São Cipriano, fui puxando outros grimórios, né? Hoje eu estou estudando outros grimórios brasileiros que derivam dele, né? Que são de uma família de grimórios que nascem a partir do São Cipriano, que chega aqui por Portugal. Boa. E agora eu queria puxar o Vinícius. Vinícius, você ajudou a gente a elaborar essa pauta aqui, principalmente com as indicações de alguns livros. E eu queria perguntar para você o que foi a sua média de corte, assim, né? Era o que eram os famosões? Qual foi a sua média aí? O que você... Não, primeiro eu queria voltar 3 páginas aqui. Queria expressar o meu lamento por ser possuidor de um dicionário de etimologia. E ele não possuir o verbete grimório. Então eu queria saber qual se é fake news ou não esse papo da associação com gramática e tal. Mas não pude bater o martelo porque o que tem aqui na minha casa não foi suficiente para responder. Isto posto, backstage. Carol chegou para mim com a pauta 80% feita. Me ajude, Venâncio. Me ajude. Eu peguei, dei uma olhada na pauta, complementei algumas coisas que ela fez e eu só adicionei 2 grimórios no que a Carol tinha feito. Entendi. Muito bom, muito bom. Então ela fez a maior parte aqui da seleção. Eu coloquei algumas coisas que fugiam um pouco do tradicional. A gente vai ver no final, se a gente seguir a ordem da pauta. Estava muito europeu o negócio, muito europeu continental. Eu tenho uma escapadinha para fora ali. Fui eu que lembrei de São Cipriano. Lembrei do Picatrix, que é o Grimório árabe. Lembrei do livro de Oberon, que eu tenho estudado ultimamente. E apesar de ser Europa, não é aquele miolinho continental e é um pouco diferente. Essa separaçãozinha geográfica já é suficiente para ter outra carinha. Entendi. Muito bom. Aqui, né, no contexto histórico, né, o período de maior proeminência dos textos compilados de grimórios ocorreu no final da Idade Média e o século XVIII, mas as suas raízes são mais antigas. Isso eu acho que é uma coisa interessantíssima da gente conversar sobre, né? É até bom a gente estar com uma historiadora aqui, que registros de rituais mágicos a gente tem desde a antiguidade. A grande questão, pelo que eu estava lendo, é que o mago esotérico europeu, né, por mais islamofóbico que seja, ele tem que agradecer muito os árabes por vários desses grimórios terem sobrevivido, né, de compilações, né? E aí, pelo que eu entendo, né, e aí me corrija se eu estiver errado, Inês, esses grimórios eles voltam pra gente nesse cenário de final de Idade Média, início de Idade Moderna, principalmente por causa das coisas do Renascimento. Então esse interesse com relação aos gregos, né, a egiptomania, que vai ser um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a cavucar um pouco o que essa galera estava conversando lá, né? A gente tem meio que um buraco de 1500 anos aí nesse rolê. Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, eu acho que é isso, mas eu vejo como dois ramos que em algum momento vão se encontrar, né? Tem essa tradição islâmica, né? Até que o Vinícius falou do Picatrix, que chega na Europa pela Espanha, né? Que é uma tradição que tem muito a ver com astrologia, né? A base do que a gente entende por astrologia, ela é um conhecimento desenvolvido nas universidades e nos intelectuais islâmicos, com magias ligadas a talismãs astrológicos, invocação de gênios, né, dentro dessa visão. E tem um outro caminho, que são os grimórios medievais mesmo, que nascem do próprio ambiente da igreja. Né? Você tem os religiosos ali, os padres, os freis desviantes que estão estudando, né, as ciências da época tal, e uma dessas ciências, em algumas visões, é a magia, e eles vão fazer essas invocações, e vão desenvolver ali com alquimia e tal, e aí vai ter essa tradição de grimórios que vem de dentro da própria igreja. Sim, mas sempre com viés cristão, né? Sim, sempre com esse viés cristão, mesmo, né, é uma questão de contatar outras manifestações divinas, mas o divino dentro daquilo que é entendido no cristão.
Uhum. E são esses padres, esses clérigos desviantes que vão ser grandes responsáveis também por a igreja entender que toda magia é diabólica. Né? Até um certo período havia um debate dentro da igreja que havia uma magia diabólica feita a partir da invocação de um pacto demoníaco e havia a magia natural, que é muito próxima dessa visão de neoplatonismo que os grimórios trazem, né? De você combinar diversos elementos da natureza com horas astrológicas, com metais e tal, para potencializar forças naturais. Essa magia, durante um tempo, não foi considerada diabólica. Mas quando os próprios religiosos começam a fazer invocações mágicas e a misturar esses conhecimentos, a igreja entende que aquilo ali está tomando um caminho perigoso e chega um momento ali, mais ou menos no século XIV, que ela vai dizer que magia é diabólica, que é para combater essas heresias de dentro da própria igreja. Em algum momento ali no Renascimento, esses conhecimentos se juntam. Boa. Eu acho muito engraçado que o que era visto como natural passou gradativamente a ser visto como diabólico, e o que era originalmente visto como diabólico foi tomando uma roupagem cada vez mais de divino para efeito de legitimação, né, no sentido de que eu comando esses demônios aqui, mas é porque Deus me escolheu. Eu sou um cara que tem o respeito divino. Eu tenho uma outorga de poder, de um poder superior para mim. Eu sou puro e me fiz digno, tal. Então, uma parada que era declaradamente demoníaca, no sentido de estou comandando legiões infernais, foi tomando essa carinha de não, tá comandando, mas com a chancela de Deus. E ao passo que o natural foi virando uma coisa, não, isso é coisa do capeta. Eu acho muito doido como tudo vai virando uma mesma massa amorfa debaixo do jugo da igreja, né? Não gosto também. Imagina até como uma maneira de sobreviver, né? Né? Você tem que explicar porque o chefe, por que você tá usando aquele hora de trabalho pra fazer aquele frila lá, sei lá. Mas sim, né? Isso foi isso que eu sempre escutei falar e tal, né? Então acho que a gente pode falar um pouquinho desses grimórios antigos aqui, né? Que a gente selecionou. Um dos mais famosos a gente tem aqui a clavícula de Salomão, que seria clavícula, seria chave, a tradução. Muita gente acha curioso o nome clavícula, né? Porque vai lembrar do osso. Mas ela também pode ser chamada de clave, chave ou chave maior. Foi atribuído falsamente ao rei Salomão. Famoso na tradição bíblica, o Salomão ele era um rei, mas ele lidava com magia, né? Ele tinha os daimons, né? Você tem um personagem importante bíblico, né? E esse texto seria mais ou menos ali entre o século 14 e 15, é considerado um manual de magia cerimonial e tem como foco principalmente a criação de pentáculos planetários, purificação do mago e consagração de ferramentas. Provavelmente é esse que a galera confunde, que tem aquele erro não sei se é erro de tradução, enfim. Que o pessoal quer fazer Goetia, mas não é nesse, é no outro, é no chave menor, né? Aqui a chave de Salomão é outra parada, né? Então, esse lance de título eu acho muito engraçado, porque talvez a chave e clavícula, etc., de Salomão seja o que mais dá confusão com isso. Uma coisa que não é evidente para o leitor contemporâneo é que esses livros antigos, principalmente os manuscritos, em grande parte não possuíam título. Quando possuíam título, era um título gigante, um negócio de uma página inteira. Tipo, este é um manual para invocar forças demoníacas, etc. E também contém poderosos pentáculos para, sabe, uma parada gigante, assim. Era tipo o sumário do livro, era o título. Então, muitas vezes o nome que a gente chama hoje em dia é uma conveniência adotada posteriormente para facilitar a gente referenciar aquele texto sem ter que ficar falando, estou falando aqui do manuscrito 22B6, sabe? Então é uma parada que não é evidente. Isto posto, essas chaves do Salomão dá maior confusão, porque tem a chave, claves, né, do latim, que é a chave maior, e tem a clavícula, assim como a gente em português tem esse ícula para designar diminutivo, o latim também tem isso. Então, clavícula é a chave menor. Então, é o lesser key e tal. Então, realmente são dois grimórios separados. Tem a chave de Salomão, que é mais focado nisso daí que você falou.
a criação de talismãs e tal, horas planetárias, as paradas de astrologia. Tem instruções interessantes e tal, mas a parada darkzeira, capeta, é na clavícula, ou que ficou mais conhecido atualmente como Lemegeton, ou Lemegeton, depende de como você lê. Uhum. Mas essa chave maior é o livro menos divertido desses aí. E mesmo a clavícula, ela é em 5 partes. E só uma é coisa do capeta. Porque dizia a lenda que o Salomão, ele controlava, né, os 72, que a gente vai convencionar mais pra frente chamar de demônios da Goetia, mas Esse que livro seriam... segue um padrão que a gente vai ver nos outros grimórios aí, quase todos, que ele é um pseudo-epigráfico. Né? O que significa? Que ele tem a autoria atribuída a uma pessoa que hoje em dia a gente sabe que não é o autor de verdade. Então, é dito que foi o rei Salomão, o próprio, da Bíblia, que sentou a bunda na cadeira e escreveu esse livro, e a gente sabe que não é verdade. É só juntar um neurônio e esfregar no outro que a gente vai perceber que não aconteceu, porque o negócio é do século XIII, sei lá. Isso é comum, Vinícius? Isso é comum de você colocar o autor sendo um autor lá, outro qualquer, famoso, é para dar legitimidade numa época em que o pessoal estava escrito, o pessoal acreditava que estava escrito, né? E se bem que até hoje o pessoal acha que tá na internet, é verdade, né? Mas é uma, tipo assim, vou falar aqui que a Virgínia usa isso, entendeu? Era mais ou menos isso, era para dar uma legitimidade e não colocar o nome da pessoa que estava lá, porque se fosse pego, eu imagino, né? Posso estar falando besteira aqui, mas se o autor colocasse lá o nome dele, a fogueira ia começar a acender na sequência, né? Sim, sim. Então, a legitimidade tem um lance de construir uma narrativa, né? De da onde veio isso e por que isso daqui é do jeito que é. Então, no caso do Salomão, era dito que os 72 demônios de gênios, sei lá, que ajudaram o Salomão a construir o Templo de Salomão, que não é aquele do Edir Macedo, é o outro, mais antigo um pouco. E que quando o Salomão terminou de comandar eles, prendeu eles no vaso de bronze, porque ele tinha esse lance não só de comandar, mas de como contê-los. Então esse seria um manual de como qualquer pessoa pode conseguir a mesma coisa que o próprio rei Salomão. É um coach da antiguidade. É muito desapego, né? Ensinar isso pra galera. Faça você mesmo o seu próprio diabinho na garrafa. Essa coisa da pseudepígrafe, né? Só complementando, no caso do Salomão e do Cipriano, ainda tem uns textos anteriores a esses grimórios, tipo século IV, V, que é quando as histórias deles começam a se popularizar na Europa, que chamam testamentos. São textos, os testamentos, eles são um gênero literário ali da Idade Média, que é como se a pessoa estivesse contando a vida dela e se arrependendo dos atos. E aí esses textos, o Testamento de Salomão, o Testamento de Cipriano e de outros santos, eles eram bastante famosos. Então, essas pseudepígrafes também bebem um pouco dessa popularidade dessa literatura católica, né? Essa literatura de exemplo dos grandes santos e tal, que era muito popular. Então, esses testamentos acabam alimentando esses grimórios também, né? Porque no testamento, em teoria, eles contam, né? O Salomão conta como ele dominava os demônios. Então, a partir dali, existe um material para se gerar um grimório. Então, tipo assim, existiam os testamentos, aí uma pessoa olhou e falou assim, pô, esse daqui o pessoal gosta. Eu vou fazer um spin-off. Sim, mais ou menos isso. O do Cipriano é de onde sai a oração de São Cipriano, que fica muito famosa, bastante usada na Europa durante toda a Idade Média, e aí a partir dela que vão aparecer, ela vai ser relacionada dentro daquela tradição europeia também muito famosa, que tem os grimórios, de encontrar tesouros escondidos e exorcizar esses tesouros. Ela vai ser usada para isso. E aí, a partir disso, ela vai ser associada com outras coisas de magia. Posso tirar esse elefante da sala? Esse negócio de procurar tesouros, que tem, meu Deus, como tem isso para procurar tesouro? É porque enterrou-se muito tesouros durante as cruzadas, é isso? Pelo amor de Deus. Não tinha banco, né?
Então, aí o pessoal enterrava, aí as pessoas morriam e falava, então tem umas coisas enterradas por aí. Porque é muito bizarro esse negócio assim, vão procurar tesouro enterrado. Gente, isso não é nada absurdo, isso não é nada coisa da antiguidade. Pablo Escobar enterrou tesouro. Isso não é nada de outro mundo. As pessoas enterram tesouro até hoje. Não era só o contexto de cruzadas. Tipo, uma pessoa tinha muito dinheiro e ela precisava esconder, sei lá, da família, para a família não pegar. Ela enterrava em algum lugar que só ela não sabia onde estava. Aí morria, esquecia, né? Aí a pessoa morria, a família nunca mais achava aquele baú cheio de coisa. Isso aparece muito em história de santo também, né? Que relíquia que foi perdida, que foi enterrada, e aí vai alguém lá atrás da relíquia, né? Essa coisa do encontrar tesouro, encontrar relíquia é muito do imaginário europeu, assim, né? Pirata. Toda história de pirata tem um tesouro enterrado. Perfeito, né? Até porque alguns desses dinheiros e tesouros talvez possam ser até ilegais para a época, né? Talvez de contrabando, comércios ilegais ou algo nesse sentido. Então, quer dizer, para você não justificar, vamos procurar lá na tua casa. Pô, não encontrou, então o cara não deve fazer. É claro, o cara enterrou no quintal. E aí é isso aí. Tem gente jogando mala de dinheiro pela janela quando bate PF. Exatamente. Mora em apartamento. Se morasse em casa, enterrava o tesouro. Perfeito. É que precisa transportar, né? Esse é o grande problema aí, né? Walter White enterrou o tesouro. Tá vendo? Aí inventaram o Bitcoin, aí não precisa mais. Pois é. Aí resolveram essa parte burocrática aí do crime. Aí inventaram o Bitcoin, aí tem um bocado de gente que tem, quando tá rodando Bitcoin pelas revistas lá em 1990, pegaram, ganharam Bitcoin e perderam a senha. Aí esse é o tesouro enterrado moderno. Você Cadê tá a muito senha doida. do Bitcoin é década de 90, esse Bitcoin é 2008. Você tá doido? Que revista? Fazer uma fanfic aqui. Vinícius, Pois não. diga se eu estou louca sozinha. Eu não sei se foi final da década de 90. Quando começou esse negócio de cripto, foi a primeira cripto que teve. Eles, não sei qual foi uma revista dessas de tecnologia, eles disseram assim, tá aqui. Sei lá, não era um Bitcoin, tá? Tá aqui para quem quiser, você ganha, tem que fazer cadastro e tal, aquele negócio, quando você ganha alguma coisa. E você ganhava a Bitcoin, whatever. E, não, sério. Não, você talvez esteja confundindo com alguma outra coisa. Pode ser outra moeda. Eu tô falando Bitcoin no sentido genérico, tá? Tô falando Bitcoin no sentido genérico. Mas houve uma revista que deu centavos de Bitcoin pra galera. E você tinha essa carteira, tinha que fazer lá o negócio. E muita gente perdeu a senha. Isso aí de onde real. estava a carteira, entendeu? E tô falando, o tesouro moderno é onde estão essas senhas desses bitcoins Teve um cara que a mãe jogou fora os HD dele, e aí ele ficou uns 2 anos procurando no lixão esse HD aí. Devia ter 100 mil bitcoins. Porra. Cara, tem muitas histórias de gente que perdeu o dinheiro que tinha em Bitcoin por motivos diversos. Ou a chave, a carteira era física e parou de funcionar, o HD foi pro lixo, a senha foi esquecida, a corretora deu o golpe. Acontece o tempo todo. Assim como dinheiro de verdade, né? Tipo, tem história de gente que, por exemplo, sei lá, a pessoa morre, a família não sabe que a pessoa esconde dinheiro no colchão, queima o colchão e queima o dinheiro junto. Porra, Tem história não é um dessa, hábito, assim, né? Tacar fogo no colchão do defunto, né? Não, enfim, mas é que, tipo assim, tem histórias como essa, assim, sei lá. Quantas vezes a gente já não lavou a calça com R$2 dentro? Então, aí, ó, os grimórios, eles estão aí para resolver o problema do cotidiano das pessoas. E assim, cara, uma coisa que eu acho que, se você for pegar as coisas ao pé da letra, todo grimório antigo vai ser praticamente inútil para você. Então, se você pegar os efeitos que são prometidos nos grimórios e levar eles exatamente como estão escritos, quase nada daquilo ali vai ser de alguma utilidade prática no século XXI. Eu sou a favor da reinterpretação à luz da nossa realidade. Então, mentira que você é. Faz uma parada para encontrar Magista do caos é. Errado. Eu tô pensando em encontrar uma grana inesperada, uma coisa que não estava prevista, ou achar
uma oportunidade de ganhar um dinheiro que ninguém está aproveitando, entendeu? Eu penso dessa forma. Porque senão tem muito pouca utilidade, além de curiosidade histórica. Sim, sim. Às vezes pela curiosidade histórica você tem um valor histórico, né? É claro que aí entra naquele debate que você, né, não vai vender, você vai encontrar, não vai vender para o mercado negro, né? Você vai fazer igual Indiana Jones e roubar e levar para o museu, de graça, né? Deu no jornal aí essa semana de um cara que achou uma barra de 9 quilos de prata no naufrágio de um navio espanhol do século XVI. Esses estão ficando cada vez mais raros. Nossa, isso deve valer um absurdo, assim. Deve valer muito mais o valor histórico do que a prata, realmente, porque naquela época a prata era mais Não, eu tô precisando da cara prata do mesmo. que... Não, tipo, se fosse uma barra de ouro, uma barra de platino, alguma coisa assim. Tem uns minérios que perderam valor no Perderam o decorrer do valor. tempo. A prata foi porque minerou-se demais prata, né? A própria Espanha, ela transbordou o mercado de prata quando ela chegou na América do Sul. A ponto de ter um país chamado Argentina. Sim. Olha aí, ó. Vamos então para os nossos próximos grimórios. A gente tem, esse é famosíssimo, né? O livro de Abramelin, o Mago. É atribuído a um tal de Abraão, o judeu, que por sua vez teria aprendido o sistema do próprio Abramelin no Egito. Foi escrito em formato epistolar, um pai ensinando para seu filho, e é um texto do século XV. Epistolar, para quem não sabe, é carta, né? Você escreve como mensagens, né? É um texto do século XV que descreve um ritual intensivo de purificação que dura meses, e o objetivo intermediário é contatar o seu SAG, o Sagrado Anjo Guardião, mas o objetivo final é comandar uma legião de demônios. A gente teve essa referência num dos episódios passados, né, que a gente falou sobre magos que enlouquecem, né? Tem essa lenda aí do Crowley, né, que teria feito o Abramelin. Alguns falaram que ele endoidou de vez, outros que deu certo o ritual, né? Mas é um ritual que é retratado como sendo algo de muito custo, principalmente para os dias de hoje, né? É algo que você separa aí meses de preparação e orações, etc. Né? Não parece ser uma coisa muito fácil. Por curiosidade, gente, toda vez que a gente cita o cinto de couro de leão, dizendo assim, mas precisa do cinto de couro de leão, é desse livro, né? Não? Não. Falei merda? Falou merda. Falei merda. É do Le Megueton. É do Le Megueton, puta merda. Que sempre confundo com o Melocoton. Agora eu quero montagens dos nossos ouvintes do Melocoton usando cinto de couro de leão e instrumentos mágicos. Então, só pra dizer que o cinto de couro de leão vem, então, da chave menor. É isso. Se alguém quiser saber de onde vem o cinto de couro de leão, é de lá. Mas, assim, no Abramelin tem que conseguir umas coisas também tão cabeludas quanto o cinto de couro de leão. O Abramelin é o livro daquele filme lá, do Dark Song. Sim. Isso. Vozes da puta que pariu. Como é que é? Ficou em português, ficou um negócio nada a ver. Vozes de não sei aonde. Acho que é Vozes da Escuridão. Vozes da Escuridão, isso aí. Olha, eu sou uma pessoa que não gosta de filme de terror. Eu tenho paura de assistir os filmes de desgracinha que o Vinícius ama. Mas esse filme é foda. Esse filme eu assisti, assistam. E, assim, é uma das... Toda vez que você pergunta pra alguém, é tipo assim, qual é um filme que retrata bem magia? Sempre tem alguém que comenta esse filme. Que agora, como é que é? Vozes da Escuridão, que ficou em português? A Dark Song, gente. Procura a Dark Song. E... Boa. Joia, filme bom. E apesar de ser uma das melhores representações, ainda é muito falho. Porque ele falha no princípio fundamental do negócio. Porque a mulher, que é a personagem principal do filme, está fazendo o ritual de Abramelin porque vai aparecer um anjo que vai conceder um desejo. Isso não existe no ritual. O anjo aparece, ele não é o objetivo final, ele aparece no meio do processo. Depois que você estabelece o contato com o seu santo anjo guardião, você passa a ser digno de comandar os capetinhos que tem lá. Aí tem uma série dos capetinhos. E eles vão obedecer você porque você é um cara pica que fez um ritual de 12 a 18 meses, se purificou, se mostrou merecedor,
Deus está ao seu lado e o que você pedir não pode ser coisa ruim. Então, pode pedir tranquilo que vai ser obedecido. Então, esse é o objetivo final. A gente tem uma concepção formada não só por esse filme, mas por propagação de ideia de boca a boca, de que o objetivo final é o contato com o Santo Anjo Guardião, que ele vai aparecer e vai dar o nome dele escrito para você na bandeja de prata. Não é nada disso. Tem isso, mas é o meio do caminho. Boa. Mas atualmente a gente não pode querer que o meio do caminho seja o objetivo, já que eu, tipo assim, pra que eu quero um exército de capetinhas? Tipo, Pô, eu se quero eu um fosse exército de isso, eu tinha capetinhas. filhos, cara. E o Tu cara não que quer, dá pra mim. o nome numa bandeja. Não, sério. Se eu quisesse um Fala do exército de Anjo. capetinhas, eu ia ser professora de jardim da infância. Não precisa de 18 meses de purificação, né? Pois é. De 18 meses, né? Mas Quem se tem seus tempo de ficar aluninhos 18 forem resolver teus BO, tá legal, tá valendo a pena ser professor. É só treinar direitinho. Cara, eu queria ver isso. Quero minions. É isso. É. Não, você pode querer dar um plá com o seu SAG. O SAG vai falar, miga, tá tudo errado, sei lá. Eu acho que é mais barato também arranjar um terapeuta do que 18 Mas isso também meses. tem uma questão, gente, que é um pouco desse rolê que eu sinto que é muito de magia europeia. Que tem esse rolê de você se dar autoridade. Isso parece ser muito importante para o europeu. Isso é o zeitgeist total, né? Você vai vendo a história dos Grimórios e você vai vendo como o ser humano se encaixa na sociedade e o que é a representação de poder naquela sociedade e tudo mais. E Perfeito. como essa representação ela é próxima da ideia de santo mesmo, né? Porque o santo é essa pessoa que de certa forma ele se purifica pela morte, né? Principalmente esses santos da primeira fase ali do cristianismo, que são todos aqueles que foram martirizados por ser cristão, né? O próprio São Cipriano, São Sebastião, Santo Inês, Santa Bárbara, todo mundo que morreu porque era cristão, ele se purifica na morte e ele vira esse espírito, esse morto fabuloso, esse espírito com poder, com autoridade e que intercede com Deus. Então, os grimórios eu vejo muito nesse sentido, assim, também de conseguir essa autoridade, né? De chegar perto dessa figura santificada. Para você ter... Então seria uma isso. autoridade em vida, né? Eu tenho que nem isso, controlo os demônios porque eu tenho autoridade. Vários santos têm isso em oração. Tipo, o santo tal que me protege porque ele controla os demônios, né? Você acaba ganhando essa autoridade, ser essa figura de poder por meio do trabalho, da purificação e tal. E sempre tem muito essa coisa de anjo também, né? De inteligência divina angélica nos grimórios, que está muito dentro dessa visão cristã também. Né? Até quando você pega o Picatrix, por exemplo, algumas traduções, ele não separa se é anjo ou demônio. Eles trabalham com termos como inteligências, por exemplo, né? Não existe essa visão tão dualista assim, né? Entendi. Pô, interessantíssimo, né? O que mostra que dentro dessa visão mais antiga, né? Um demônio, ele tá cumprindo um papel dentro do grande plano divino, talvez, né? Tanto quanto o anjo, né? E acho que qualquer pessoa que se dedique um pouco ao trabalho prático com esse tipo de situação vai perceber que o anjo não é bem encarnado e o demônio também não é o mal encarnado. Tipo, é tudo torcido. Perfeito, né? É muito uma visão moralizante da época mesmo. Uhum. É que hoje em dia é mais difícil a gente trabalhar com isso, né? Mas todas as vezes na Bíblia que o diabo né? E aí o diabo ele vai aparecer em diversas formas, né? Mas o diabo, ele muitas vezes é dado como um membro da comitiva de Deus, né? Ou alguém que está fazendo um papel que é importante para o que está sendo posto ali, né? Talvez um papel desagradável, talvez, né? Talvez um papel de antagônico, sim. Mas porque esse papel precisa ser feito para mostrar algo para alguém, né? Então, é meio que isso, né? É que hoje em dia demônio virou uma coisa muito tão grande quanto Deus, né? Para algumas igrejas e tal, né? Mas vamos lá! Temos aqui o Le Dragon Rouge, que foi impresso no século XVIII ou XIX, mas alegadamente seria um livro, um grimório muito mais antigo. É engraçado, texto... eles são todos assim, obviamente dessa época, e todos eles vêm escritos na capa, 1521.
Entendi. Você dá aquela rubricada ali na data ali pra falar que o texto do WhatsApp. Beleza. Não tinha nem o Gutenberg em 1521, mas tá lá. Não, e todos vêm de alguma coisa muito antiga, guardados por milênios, que alguém achou em algum lugar que durante muitos séculos ninguém olhou. E aí você vai ver, tem um monte de publicação durante todos esses séculos que dizem que ninguém nunca achou. Uma coisa que me chama a atenção, diz se eu tô errada, Inês, por favor. Eles sempre colocam, tipo, é um judeu. É sempre a origem, de alguma forma, é um judeu estudioso de alguma coisa. É porque o europeu da época, judeu é um bruxo, né? É. O judaísmo é uma espécie de magia. Existe essa coisa do feiticeiro judeu, né? De que o judeu tem essa aptidão para feitiçaria, né? Eles olhavam para o próprio ritualística do judaísmo, entendendo como aquilo era uma feitiçaria, e essa relação do judeu ser acusado de heresia também, né? Porque o judeu, né, na visão antissemita, que era muito forte já na Idade Média, que foram os judeus que condenaram Jesus. Então, eles estão nesse paralelo, assim, né? Nesse lugar paralelo do próximo ao diabo, a uma força diabólica. Tanto que você tem Eles as eram histórias... os outros, né? Eles eram os outros. Tanto que você tem as histórias de que os judeus iriam contaminar toda a água da Europa, né? O Sabá das Bruxas recebe esse nome em alguns documentos, em alguns lugares, até sinagoga mesmo, para ser relacionado com os judeus. Então, eles sempre têm isso. Sim. Tem documentos de Inquisição que citam que as bruxas se reuniam na sinagoga, né? Sim. Muito doido isso, né? E tem essa figura que alguns historiadores chamam que é um arquétipo do homem santo judeu, que é essa figura bíblica, né, que vai trazer essa legitimidade. Então, é o Moisés, é o Salomão, né, essas grandes figuras que são judeus, mas eles também têm uma visão santificada dentro do cristianismo, né? Eles são judeus porque... poxa, né? Fazer o quê? Mas que trazem esse poder. Então, eles unem também essa ideia de serem santos e de terem essa feitiçaria, essa aura mágica. Infelizmente, nasceram antes de Jesus, né? Senão, deram com certeza azar. seriam cristãos. Sim, deram esse azar, né? Se Moisés tivesse nascido uns anos depois, com certeza teria se convertido. Muito bom, muito bom. Bem, voltando aqui para o Le Dragon Rouge, tem instruções explícitas de como fazer um pacto com o diabo, especialmente com o Lucifúgio Rofocali. O Lucifúgio Rocambole. Eu pensei a mesma coisa. Que seria o primeiro-ministro do inferno. É um livro cru que mistura alta magia com superstições populares e feitiçaria da época. E existem várias publicações com esse nome e o conteúdo é diferente em todas elas. Esse Grimório, eu andei estudando ele recentemente. Ele tem uma particularidade que eu acho que é o primeiro desses todos aqui que a gente está falando que passou por isso daí. Ele foi impresso, ele é um pouco menor do que os outros, ele foi impresso em grande quantidade, numa modalidade que era conhecida principalmente na França como os livrinhos de capa azul. Não sei qual que é o nome específico desse. Mas era tipo uma publicação, um Pulp Fiction da época, sabe? Assim, um livrinho baratinho, que a galera, os caixeiros viajantes, então viajavam pro interior, onde não tinha livraria, chegavam na cidadezinha, o que eu tenho de livro aqui? Tem esse aqui da capinha azul. E eram umas moedinhas e muita gente, muita dona de casa, muita gente que era gente como a gente, pessoas do povo, assim, que não eram estudiosos de magia, compraram esse Grimório e tiveram acesso a um Grimório pela primeira vez com esse livro. Então, pessoas que talvez tivessem conhecimento de práticas mágicas através de transmissão de conhecimento oral, de família e tal, mas tiveram acesso a Grimórios e conseguiram botar a mão num negócio desse pela primeira vez com o Dragon Rouge. E por causa dessa popularidade dele, ele acabou ganhando várias versões. Ele estourou de vender na França, resolveram fazer um na Itália, resolveram fazer um na Alemanha, resolveram fazer uma outra edição mais completa na França para vender para pessoa que já tinha comprado outro e tinha gostado. Então, esse foi o primeiro livro que descaralhou, assim, de ter um monte de versão na época do lançamento, não milênios depois. Então,
Ele é mais ou menos que nem um almanaque da Wicca de hoje em dia. A versão mais tardia, sim. A versão anterior, ela basicamente dava as instruções de você fazer a baqueta trovejante, contratar o Lucifúgio Rofocale, e é isso. E dava um apêndice do livro da Galinha Preta, que é o livro do Tião Galinha. E os posteriores começavam a anexar um monte de feitiços pro dia a dia, mais ou menos que nem o Cipriano também. Mas É isso que eu ia citar, né? Muito parecido com o Cipriano, esse fenômeno desse livro, então, né? E uma outra coisa que acontece com esses livros, e aí não só com esses grimórios, mas com todos esses livros da Biblioteca Azul, é que a edição, a ideia de edição de livro era diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem normalmente um livro individual, ou uma coletânea de vários autores, mas sob o mesmo título. Naquela época, eles juntavam um monte de livros numa edição só. Às vezes eram as próprias pessoas que faziam isso, às vezes elas já compravam assim. Tudo feito com papel muito baratinho, justamente para ser acessível. E numa época que a França estava começando a alfabetizar as pessoas comuns, né? Logo depois da Revolução, a Revolução Francesa começa a instaurar um sistema de educação e tal. Então, no mesmo combinado de livros, você podia ter, por exemplo, o Dragon Rouge, o Grimorium Verum foi um dos livros que descende daí também, que também nasce nesse contexto, e uma coletânea de contos de fada franceses, por exemplo, ou um grande autor francês ali que estava na moda, né? Um livro do Descartes, por exemplo, tudo junto ali no mesmo volume. E quando a gente pensa nesses grimórios, a forma material deles é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Mesmo quando a gente pensa nas chaves de Salomão do século XV, muitos deles escritos todos à mão, em pergaminhos soltos, né? As pessoas copiavam na mão. E essa literatura de colportage, né, a Biblioteca Azul, eles chamavam de colportage porque o vendedor andava com ela numa caixinha de madeira nas costas, tipo uma mochilinha. E aí ele ia de vila em vila vendendo esses livrinhos. Elas são os primeiros livros impressos a serem mais parecidos com o que a gente entende como livro hoje. E são muito próximos dos almanaques, principalmente de almanaques de agricultura e de astrologia, que eram aqueles almanaques que falavam para as pessoas, tipo, vai chover, não vai, né? A época certa de plantar, eles estavam todos muito no mesmo contexto. Alguns desses manuais de magia vão até absorver isso mais para frente. Interessante, né? Pô, muito doido isso, né? Porque, de fato, se for imaginar, os antigos lidavam diretamente com quem sabia escrever e ler, que era clero. No Brasil não ia se meter com isso. E esses, quando mais popular... Dá pra ver como é que é a popularização das coisas, elas vão mudando, como é que é o esoterismo encarado dessa forma, né? O século XVIII amaldiçoou a humanidade com essas porra, né? É impressionante como chegou essa galera toda que vai repensar a espiritualidade dessa maneira que é muito mais popular, né? Muito doido. O século XVIII e a França, porque a França que começa com isso, a França durante muito tempo vai ser o centro de coisas impressas, inclusive cartas, né? Quem começa a popularizar tarô, por exemplo, é a França, porque eles vão ser um centro de impressões da Europa. E ela vai se tornar uma potência, né, cultural e vai espalhar isso para outros países que vão copiar ela. Então, muitas das coisas que chegam para a gente, por exemplo, que vão influenciar até Portugal e a Espanha, vão pela França, porque ela ocupa esse papel de... isso que eu ia falar, né? O tarô como esse propósito oracular, né? É século XVIII, né? Sim. Então, assim, tava realmente um bolsão na Europa e na França, né? O Marcella tá aí, né? Para provar isso, né? Tanto que o tarô, originalmente, ele é italiano, né? Assim, enfim, né? Essa ideia, essa concepção mais moderna, né? E ele vai se popularizar na França. Na verdade, não era impresso em Marselha, era impresso em Lyon. Era do Egito. Não, então, é porque o Egito fica na França, não sei se vocês sabem. Tá quase ali. Ali, eles roubaram tanta coisa que praticamente a gente tá... Pode crer. Então. Poderia ter sido Atualmente só mais uma, o Egito fica em Londres, né? Ali no Museu Britânico. Perfeito. Uma parte na Alemanha, ali na ilha, né? Tem um pequinho na Alemanha ainda. A gente tem os 3 livros de filosofia oculta. Nós temos que ele é escrito pelo Henry Cornelius Agrippa, nosso queridíssimo Agrippa.
Ele foi publicado em 1533 e é considerado uma enciclopédia de ocultismo do Renascimento. O Agripa argumentava que a magia era uma ciência divina dividida entre magia natural, física e ervas, magia celeste, astrologia e números, e magia cerimonial, anjos e religião. Esse E aí é serviu o como Kate. base teórica para os Grimórios depois. Eu acho que o Agripa tem uns caras que são meio chaves, assim, né? A maneira como a gente vai entender o esoterismo como é hoje. Tipo assim, a Agripa, né? O Levi. Dá pra ver que esses caras, eles vão compilar muito desses processos, pelo menos, sei lá. Eu consigo ver como pessoas que estudaram essa parada, definiram um monte de coisa e beleza, vamos seguir agora o que esses caras falaram. Dentro desses livros que a gente mencionou até agora, o Agripa é o primeiro que não tá dando receita de bolo. Ele tá explicando como as coisas funcionam para você se virar e fazer a sua receita de bolo. Então ele tem esse caráter de ser, como você disse, uma compilação mesmo do conhecimento que se tinha naquela época, tal, que era muito difuso, não tinha uma academia da magia que você podia estudar um currículo definido de obras e aprender. Era tudo muito solto, muita coisa era transmissão oral, e ele fez um excelente trabalho que é válido até hoje, de conseguir juntar isso tudo aí em 3 lugares aí. Não é um lugar só. Assim, eu acho que não é ideal no sentido do tipo, pô, deve ter muita coisa que é datada, etc. Mas eu sinto que até hoje tem muita gente que lê a Agripa do tipo, como uma parada super válida mesmo, né? É isso que eu ia falar. Seria 2 grimórios que a gente vai falar o que ainda é mais relevante? Que as pessoas ainda leem. Mais relevante é debatível, né? É relevante, eu acho que não é a palavra correta que eu ia falar assim, mas assim, eu vejo muito como o Vinícius falou, agora existem listas para você entrar, sei lá, ir como você quer entrar, sei lá, algum lugar assim, aí tem aquela lista de livro para você ler. E normalmente tem, eu acho que tem a clavícula e tem a Agripa. Mas se assim, não tiver, deveria ter, né? Mas assim, não tem a galinha preta. Entendeu? É isso que eu tô falando. Porque são compêndios de feitiçaria popular, né? Isso daí não, isso é como se fosse um livro teórico que explica como os bagulhos funcionam. Ele sistematiza muito, né? O pensamento da época nessa visão da platônica, tudo. Então, como ele vai trazer essa sistematização, acho que também ajudou muito a perdurar esse Grimório. E o Agripa, o Paracelso também, né? Esses estudiosos ali desse período de Renascimento, a gente consegue ver por esses Grimórios também como a ideia de magia ela andava muito paralela com a ciência, né? E que o desenvolvimento do que a gente entende hoje como ciência no Ocidente, ele começa com esses estudos que foram classificados como magia, né? Essa ideia de tentar sistematizar os conhecimentos da natureza, de entender como os elementos químicos podem se combinar para gerar uma terceira coisa, né? Se tem uma influência astral, se não tem, e isso está na base do que é a ciência ocidental, né? Que depois vai ficar muito mais sofisticada, né? A gente vai criar métodos para isso, enfim. Mas tem pesquisadores que dizem que a ciência ocidental nasce a partir desses estudos de magia. E que aí o que vai definir um momento de definição da Europa é justamente ela entender o que não é magia e o que é ciência. E aí é o momento que a Europa também se distancia do resto do mundo, porque eles não praticam mais magia. Eles já deram um passo a mais, eles são cientistas. Aquilo que a gente achava que é magia, hoje a gente entende como ciência. Mas que esse pensamento desses primeiros magos ali, da magia natural e astrológica, é o que vai fundamentar, é a primeira fagulha da ciência ocidental. Sim, assim como os alquimistas fundaram a química que a gente conhece. Exatamente, os astrólogos a astronomia e a física, né? Então, e os outros magos fundaram a psicologia. Né? Exatamente. E depois a fofoca também, e o reality show. E a publicidade, a gente não pode esquecer que é magia negra. Todo mundo sabe. Vamos lá, então, para o nosso próximo... Deixa eu só falar uma rápida observação sobre a Agripa. Claro. A gente falou de um monte de pseudoepigráfico até agora, né? É lógico que tinha que ter
já que o Agripa foi um dos únicos caras que escreveu de fato os livros que tem o nome dele, tem um quarto livro de ciências ocultas que é atribuído ao Agripa, mas não foi ele que escreveu. Pra não perder a tradição, tinha que ter um entrão aí na história. Então Entendi. o quarto é spin-off. O quarto é fanfic. Não, é fanfic, É, isso. fanfic. O quarto é fanfic, beleza. Boa. Temos aí o Grimório de Bardon. Franz Bardon, contido em seu livro A Prática de Evocação Mágica, é um manual de alta magia do século XX, que substitui as ameaças de pactos dos textos medievais para um sistema de cooperação fundamental na evolução espiritual e no equilíbrio elemental do magista, né? O Bardon, ele tem uma fama, acho que dá para colocar assim, né? Porque ele é um cara que ele vai olhar para muito disso que foi construído e vai tentar estruturar um outro caminho, né? Mesmo que utilize parte desses símbolos. Então, né, acho que o maior exemplo disso e o mais básico é o fator dele trocando o signo de mente com o signo da vontade, né? O do bastão e a espada, né? Para ele, a espada é um instrumento da vontade e o bastão é um instrumento do intelecto, né? Só isso já deixa os magos meio pirata na batatinha. Mas é estruturado de forma hermética, né? E ele funciona como um catálogo técnico que detalha a preparação de ferramentas mágicas, como espelhos e condensadores de fluidos, e mapeia inteligências cósmicas organizadas por elementos e esferas astrológicas, fornecendo então seus nomes atribuídos a sigilos para que os praticantes possam evocar essas forças, né? E é muito legal, porque sendo algo do século XX, né, ele faz aquela atribuição do magnetismo, né? Como uma adição. Não é uma adição necessariamente, porque ele faz, na verdade, uma tradução, né? Ele joga o magnetismo como uma explicação dessas forças aí, né? Fluídicas, etc., né? Muito parecido com muitas coisas que surgiram aí no século XIX. O que vocês acham aí do Bardon e da literatura dele aí? É de quanto? É 1900 e o quê? Não, do século XX. Esse aqui é do século XX. Esse Então aqui é é o... 1900 e alguma coisa. Então, é 1900 e alguma coisa. Ah, não, sim, nossa, viajei. Sim, 1900 e alguma coisa. Nossa, acabei de falar, não, século XX. Não, imagina, gente, tá louca. Foi em século 2008, junto com criptomoeda e Bitcoin. O Bardon morreu em 58. Eu acho que ele... O cara tentando fazer qualquer coisa nova, de uma coisa que o pessoal gosta de ser tradicional, ia levar na cabeça. Com certeza. Não tinha como não dar errado, entendeu? A pessoa ia ser criticada. Mas eu acho que é um dos livros que a gente sempre vai atrás para é citado, Vinícius. A gente sempre vai atrás de quando precisa rever alguma coisa. Onde é que tá isso? Esse assunto vem de onde? Vem do Bardon. A gente sempre tem que pegar o do Bardon, né? Tem que... Ele tem mais influência do que parece, assim. Muita gente conhece o que conhece sobre magia por causa do Bardon. É uma história meio John Milton, que a galera confunde com Bíblia, sabe? Uhum. É mais ou menos isso aí. O Bardon, o pessoal acha que é coisa de Golden Dawn e tal, e não é. É um sistema diferente. E eu acho que a validade principal aí é que o Bardon conseguiu, sozinho, criar um sistema de magia novo. Coisa diferente do que se praticava até então. Sim. E os escritos dele descrevem bem esse sistema, sistematizam tudo direitinho. E eu particularmente acho a leitura um pouco mais interessante do que esses manuais da Golden Dawn, assim, por exemplo, né? Eu acho Tenta que mistificar menos, né? é menos cerimonial, né? Tem a parte cerimonial, mas sei lá, eu acho que ele dá uma misturada com outras práticas e outras lógicas, né? Enfim, eu gosto, assim. Eu gosto. O Bardon, qual é a nacionalidade do Bardon? Então, mais uma vez tem a ver aí com o Zeitgeist, né? O Bardon, ele não tava ali naquela meiuca lá de Alemanha, Itália, França, Inglaterra. Ele era da República Tcheca, é isso? Ele é leste europeu. É do leste europeu. Ou seja,
mais interessante, né? Era Tomava Diego. absinto. Tô confirmando aqui. Então é isso, ele estava numa outra realidade ali, uma outra realidade cultural e tudo. Pode ter tido acesso às mesmas referências que outros magistas do seu tempo, mas digeriu de um jeito diferente. Produziu um material diferente. Então acho bacana. Não, vale, eu com acho- certeza. Eu acho que uma coisa que aparece com ele também e com alguns contemporâneos é que é essa noção de autoria, né? Que nem a gente falou, todos os grimórios têm essa coisa da pseudepígrafe. A gente é atribuído a alguém, mas a gente não sabe exatamente quem escreveu, né? Ele foi organizado por um anônimo. E aí volta sempre para aquela narrativa do isso é muito antigo, isso aqui foi fundamentado por uma figura muito santa, e dá uma impressão de que eles nunca foram modificados. E aí, como a gente viu na Franga Preta, né, no Dragon Rouge, eles acabam sofrendo modificações que vão ficando meio na moita por conta dessa narrativa da feitiçaria antiga, do sistema antigo e tal. No século XX, já existe essa noção, né, final do XIX, ali em alguns lugares, e XX, já existe essa noção muito clara de autoria, né? O livro é escrito por uma pessoa, ou é organizado por uma pessoa. Então, você consegue ver a criatividade e a autonomia daquele autor aparecendo. Então, ao mesmo tempo que é interessante a gente saber que foi aquela pessoa que sistematizou aquilo daquela forma, ela também está sujeita a aguentar essas críticas do tipo, você mudou alguma coisa muito antiga, que talvez nem fosse tão antiga assim, né? Mas que a gente perdeu ali o rastro, né? Vamos lembrar que século XX teve gente sendo enforcada por bruxaria na Inglaterra, gente. Não é coisa do passado distante, não. Perfeito. Então, esse do Bardot, vocês recomendam ler? Eu acho que para uma pessoa que já está estabelecida em outra tradição, tal, ele é válido como curiosidade. E para quem é um completo iniciante, ele pode ser válido como um caminho mesmo a ser seguido. Sabendo que todo o resto que você for ler vai dar Beyblade, assim, vai dar algo de grande. Você tem aquele seu primo que tem o Nintendo em japonês, que não cabe as fitas, saca? Isso. É tudo Nintendo. 72 pinos, né? Exatamente. Aí coloca aí a TV é europeia, fica preto e branco, é pau no NTSC, dá umas metas, Caralho, comprar conversor. Eu tenho um certeza que tem caralho. um bocado de gente que não tá entendendo o que vocês estão falando. É um podcast de magia também, né? Isso pra mim é mágico. O Andrei tá sendo hermético, deixa o menino. Não, cara, enquanto a gente tava falando de magia, eu tenho certeza que um bocado de gente tava, tá aí, tô seguindo, tô entendendo. Na hora que você colocou Nintendo com pino, com pau, com não sei o que, a pessoa falou assim, Nintendo caralho, com pau, essa coisa de criança, né? Por que tem pau aí no negócio de a pessoa Nintendo? tá fazendo, o que ele tá falando? Lívia, já foi, já teve uma época aí que passou-se, graças a Deus, né? Tem gente que ainda tem nostalgia dessa época, inclusive, né? Não tinha que ficar colocando bombril na antena, né? O pessoal sente falta de soprar cartucho e esquece todo o resto de merda que tinha, né? Exatamente, né? E soprar cartucho já era uma merda, inclusive, né? Porque tu tinha que ficar ali igual um imbecil, soprando a parada, virando o PlayStation de cabeça para baixo, para ver se pega ali o CD pirata, né? Enfim, vou voltar aqui, gente. Sair do retro game e voltar pro retro livros aí, por favor. Arbatel de Magia Veterum, publicado originalmente na Suíça em 1575, destaca-se na história do ocultismo. Quase que eu dei uma lafaia aqui agora. Destaca-se na história do ocultismo como um autêntico grimório de vertente paracelsiana, ou seja, tem influências de Paracelso, apresentando uma abordagem profundamente ética, solarística, paraguaio e mística. O que vocês escolhem? Ouvinte, vocês que financiam essa merda. A culpa é de vocês. Ele tem esse quê que ele é bem solar, que difere rompendo assim com os tons sombrios, meio de coerção espiritual comum nos manuais medievais, né? Porque se for parar pra pensar, né, os manuais medievais beleza, você vai ganhar autoridade pra caralho, logo você vai poder torturar, aprisionar e comandar demônios, literalmente, né? E aqui a ideia seria diferente. Escroto. Você vai ser um chefe capitalista escroto. O roteirinho de evocação ditado pelo Grimorium Verum, né, e
e repetido aí por um monte de outros desses grimórios, fala mais ou menos o seguinte: vai chamar uma vez, se não vier chamar a segunda, se não vier chamar a terceira, se não vier, tu chama o chefe dele. Aí tem que vir, entendeu? Aí, quando vier, vai vir puto. Aí você fala, fica no teu canto aí, meu irmão, fica pianinho, porque aqui, ó, tô com uma espada aqui na minha mão, vou te encher de porrada, vou tacar fogo no teu sigilo, vou fazer não sei o que, vou acontecer. A pessoa tá ignorando completamente o fato da pessoa que tá do outro lado da sala ser um duque do inferno, comandante de 840 legiões e tal. Mas não, eu tô dentro de um círculo, tô com uma espada na minha mão, eu tô de sussa, entendeu? Rolava muito esse lance dessa relação de poder, de eu que mando, o meu poder é exercido através de não só do poder que me foi otorgado, mas pelos acessórios que eu tenho aqui na minha mão. Ó, eu tenho esse centro de couro de leão, como você vai bater no homem de óculos, sabe? É mais ou menos Perfeito. É uma parada muito assim, cara, muito maluco. E é meio que um padrão de todos esses grimórios aí, a forma de lidar com os espíritos, principalmente os tidos como demoníaco. Muda um pouco, tal, não sei o quê, mas tem sempre esse lance de fazer várias chamadas, de exercer poder sobre, de fazer ameaças de violência e tudo mais. Então, é disso que eu tô falando aí, de quebrar um pouco com essa lógica, né? Perfeito. E aí ele quebra um pouco com essa lógica e é escrito de formato de aforismos, fortemente influenciado pelo cristianismo místico, pela filosofia de Paracelso e pelo hermetismo renascentista. Então, a obra descarta essa ideia de pactos e fórmulas de ganância material e foca na sintonização da magia com leis divinas e naturais. Ou seja, ninguém se importa, por isso que é pouco conhecido. Agora, o Clavícula de Salomão, todo mundo sabe, todo mundo conhece. O coração prático do livro reside na introdução e no trabalho com os espíritos olímpicos, que se trata das 7 inteligências governantes do cosmo que regem as esferas planetárias, os quais são tratados como forças governantes benévolas e instrutoras da humanidade. Claramente não conhece os deuses olimpianos, né? Mas, segundo essa lógica, seria a ideia dos planetas, né? Então você ia de Mercúrio a Saturno, ele seria... E isso é legal, assim, né? Porque vendo alguém que entende astrologia explicando, né? Os planetas para você seriam como ministros. E você... ministros que eles não são... eles não comandam você. Eles são administradores daquelas pulsões, né? Então, Mercúrio, inteligência, né? Vênus, você vai ter essa parte da beleza e do feminino, né? Vai ser Marte, a questão da ação. Então, assim, cada dessas influências seriam como governantes e que você teria esse São cargos. esse grimório tratando sobre isso. Seriam ministros mesmo. Você tem um governo. Você está falando de ministérios. Ministérios, serão ministros, né? Então, a ideia... Tem o condomínio da Lívia, aqui o condomínio da Lívia é especial, né? É diferente. Mas todo o resto das pessoas, você é o comandante da nave, mas você tem os ministros de Estado ali, que estão ali na sala de conselho, saca? E assim como tem para você, tem lá para cima, né? E aí você faz essa questão. Entendeu, Lívia? Perfeito? Todos os meus divertidamente estão concordando com você. Perfeitamente. Tem um livro muito recente, da década de 70, que é muito parecido com esse lance daí de fazer magia planetária, que é um Necronômico fake, que foi publicado, acho que pela Dell Books. É um da capa preta com o sigilo dos Clayton na capa, que tem em inglês. Que ele como se fosse um grimório sumério que foi decifrado recentemente. Assim, uma mentira. Ele é um escrito contemporâneo, mas ele tem umas magias planetárias muito maneiras aí e que se assemelham muito em contexto com esse lance dos espíritos olímpicos. Essa coisa dos espíritos, ela vem de uma... até anteriores que a gente está falando, que é lá dos papiros mágicos greco-egípcios, né? Muitas das magias dos papiros mágicos seguem meio que essa lógica, né? Cada astro, né, é conectado a algumas divindades, não só gregas e egípcias, mas na época outras ali, santos, anjos já entram no meio,
em papiros mais recentes, né? Recentes, assim, século V depois de Cristo, 4 depois de Cristo. Mas é mais ou menos essa mesma lógica, né? Para determinados objetivos ou para determinados talismãs, eu preciso de... A governança é deste planeta. Então, para alguma coisa eu preciso invocar o poder da Lua. Aí nessa invocação da Lua vai ter lá Hécate, Selene, Diana, um anjo correspondente e Nossa Senhora. Então, são aqueles poderes que se correlacionam com aquele poder astrológico. E aí essa linha do Paracelso meio que resgata um pouco essa ideia, né? Entendi. É um Super Smash Bros. Aí dos deuses. Saquei. Muito bueno, muito bueno. Temos aqui, então... o Vinícius está mostrando aí o seu Necronomicon, a sua versão. Olha aí, para você evocar seus satanares. Temos... É da Avon Books. Avon Books. A Avon tá lançando o livro de magia agora? Não sabia, não. Na época da Avon faz de tudo, bicho. Vem com cheirinho também, igual a revista, sabe? Que você esfrega assim. Cheirinho de papel de jornal. Cheirinho de aquele demônio. livrinho americano vagabundo. Você risca a capa e sente aquele cheiro de insanidade vindo. Entendi. Ó, vamos para um que também é importantíssimo para magia. Picatrix. Seria um pouco de magia cristã com uma skin judaica, né, para sair dessa... Desculpa, vamos voltar. Para sair um pouco dessa magia cristã e skin judaica, temos esse grimório de origem árabe, que foi bastante importante para a ideia da astrologia. Lê o nome pra gente, Andrei. Calma, meu amigo, eu vou ler o nome para você. Lê. O seu título original, que vamos deixar para o Andrei ler, está entre parênteses aqui, só para deixar claro. É o Hayat Hakim wa Ahak al-Narjatain bi al-Tartin. Eu coloquei um pouco de sotaque persa, só para dar um tempero aí. Boa, deu um change, gostei. Tenho certeza que é igual a mãe de alguém. Não, com certeza eu vou algum demônio, vou ter que lidar com ele até de madrugada. O que significa o objetivo do sábio? Parece, sabe aquele japonês que começa, a frase é enorme e o cara fala, oi, tudo bem? Picatrix é esse nome latinizado e da maneira como ele ficou conhecido também, né? Vem originalmente do século XI, mas possivelmente tem também versões no século X. Mas ficou conhecido pelas suas traduções entre o XII e o XIII, com as traduções espanholas e latina. E a versão árabe passou séculos com paradeiro desconhecido e foi redescoberta em 1920. A ideia geral é, de novo, sair dessa lógica de trabalhar com capetas e entidades de vários graus para focar em astrologia e o trabalho de talismãs mágicos. Então, é um livro extremamente importante para a galera da astrologia. E tem uma ideia geral aqui, né, que a principal importância do livro está em uma alteração feita pelo tradutor da versão latina, em que ele estabelece os princípios de um método científico muito antes do Francis Bacon sonhar e nascer, apesar de parecer profundamente árabe no conteúdo e na forma. Uma análise mais detalhada deixa claro que o material vem de inspirações helênicas, possivelmente PMG, que eu não sei o que deveria ser. O que é PMG, gente? Papiros mágicos gregos. Ok. PMG, papiros mágicos. É a abreviatura, porque senão toda vez você tem que escrever papiros mágicos greco-egípcios, então é papiros mágicos. Eu jamais chegaria a essa conclusão se você não falar PMG. Pra mim nossa, pequeno, médio e grande. Essa é foda, hein? PMG, não tem um GG aí pros gordinhos? Por que isso? Mas fala aí, Vinícius, o que você ia falar do Picatrix? Não, eu ia falar justamente o que você já falou, que ele foge um pouco desse lance do europocêntrico daí. Tem a curiosidade dele ter passado séculos desaparecido, né? E a versão latina, assim, hoje em dia existe mais ou menos uma preocupação do tradutor em manter uma fidelidade com o original. Isso antigamente era meramente opcional e a galera mexia pra caramba no conteúdo. Tanto que eu acho que uma contribuição importante desse livro daí foi que ele trouxe um rascunho do que seria um método científico
muitos séculos antes da Europa conhecer o conceito de um método científico. Uhum. Como é que eu vou dizer? Um método científico cascudo, assim, uma coisa atrasada, que é o do Francis Bacon, que já não se usa mais hoje em dia, tal. Isso aí seria o quê? Século XVI, né? Estou falando besteira. É um por aí. A versão latina, se eu não me engano, é século XV. Não, do Bacon. A do Bacon é 16. Então, os caras estavam 5 séculos antes aí. Trazendo conceitos aí que a Europa nem sonhava, assim. Então, a gente não estuda isso, não se ensina isso, porque não é uma coisa que os europeus querem, que é da onde querem que tudo seja centrado lá, né? Mas durante muito tempo o luminar da civilização era árabe. Muito dos textos gregos que a gente tem porque os árabes guardaram. Tipo, Europa não guardou porra nenhuma. Queria saber de fogueira, né? Tipo, muitas coisas ficaram guardadas, né? Eu não sei se esse era o termo correto, mas eram tipo universidades árabes. Se você queria ser um estudioso de ciências, você tinha que ir para o mundo árabe. E a gente esquece que o mundo árabe foi até a Europa. A parte da Espanha era de dominação árabe. Os caras já tinham a medicina avançada, enquanto isso o europeu fazendo oração e botando sanguessuga no sovaco da pessoa, né? Muito, muito triste. Muito triste. E o Picatrix faz esse trajeto mesmo. Ele vem né? Ele tem uma influência desses papiros mágicos e ele chega na Espanha pela dominação árabe mesmo, né? E aí vai ter a tradução para a língua vernacular, mas ele vem justamente por esse caminho que você está falando. Muita coisa do que a gente tem de astrologia e até astronomia veio pelos árabes, porque era o que os gregos tinham um grande conhecimento disso, passou pelos árabes, eles desenvolveram, aí voltou para a Europa, porque a Europa esqueceu isso. Vamos lembrar que em um determinado momento o pessoal não se lembrava que existiram os romanos e achava que as construções de pedras eram feitas por gigantes na Inglaterra, por exemplo. Então, perdeu-se muita coisa e foi por causa dessas universidades árabes. Não sei se não é certo, seria universidades, mas sim, eles guardaram muito disso, né? Centro de estudos, centro de sábios. Centro de sabedoria, pronto. Boa. Vamos então para o nosso penúltimo, né? O livro de Oberon, principal expoente da magia elisabetana, que tem ali cara, Inglaterra, a Elizabeth, não é a segunda, é a mais antiga. A gente está falando desse período entre o século XIV e o século XV, né? Um pouquinho depois. E aí a gente tem essa dupla do John Dee e do Edward Kelly, e um diário deles é fundamental. Mas aqui, eu não sei se foi o Vinícius ou a Carol que colocaram, né? Reforça que seriam diários e não grimórios. Então alguém fez esse trabalho, né? A gente pensa em magia elisabetana, entendendo por elisabetana esse período que você falou em Inglaterra, né? A gente pensa imediatamente no John Dee e no Edward Kelly, porque são os caras que eram famosos, fizeram estardalhaço e tiveram relevância e tal. Mas os escritos deles eram diários, eram registros das práticas que eles faziam. Eles não estavam escrevendo para os outros lerem, né? Então eles não escreveram um grimório ensinando a fazer o que eles faziam. Você até pode depreender o que eles faziam a partir do estudo e da engenharia reversa dos diários deles. Mas Grimório, eu acho que um bom exemplo é esse livro de Oberon, que tornou-se mais conhecido de umas décadas para cá, porque alguém se deu o trabalho de traduzir aquele latim sofrido, aquela letrinha minúscula. E assim, ele é muito similar aos outros livros do continente europeu desse período, mas ele tem umas distinções interessantes. E as magias que são populares e tal são um pouco diferentes na forma e no conteúdo e tal.
E em vez de trazer instruções para tratar com espírito planetário, demônio, anjo, não sei o quê, ele traz instrução para falar com fada. Isso é uma coisa muito diferente do resto. Em especial esse livro de Oberon, que recebeu esse nome posteriormente, não é o que está escrito no livro. Como eu disse, os livros não tinham título, né? Você abrir um manuscrito antigo, ele começa com oração. E tem uma porra de uma oração lá para você. Não tinha título. Mas esse é um livro que ensinava você a entrar em contato com o rei Oberon, que é o rei das fadas, que aparece, inclusive, na peça do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. E aparece também no quadrinho de um cara que não devemos nomear recentemente aí. O interessante é que a forma de chamar Oberon é muito diferente da forma de você chamar os capetas e tudo mais, né? Falei que você chamava porque você tinha a autoridade divina, não sei o quê. Isso aqui é diferente. Esse aqui você chama por outro caminho. Em vez de falar, eu sou um fodão e quero falar com você, seu bosta. Você vai falar assim, porra, conheço um cara que conhece o cara. Aí você tenta entrar em contato com um ministro do não sei o quê. Aí depois de entrar em contato com o ministro, você entra em contato com os 4 assistentes do Oberon. Aí depois de entrar em contato com os 4 assistentes, você tem que chamar o próprio. Por quê? Porque você foi aprofundando o relacionamento com as pessoas do entorno dele e tudo mais. É tipo falar com político, é burocracia mesmo. Você tem que falar com o assistente. Isso. Aí você paga. Agora e ligar pro Sarney. Não vai, né? Você paga primeiro uma coxinha pro estagiário, conversa com o Guaraná com ele, aí ele te dá o telefone do fulano, aí você sobe mais um pouco, aí paga uma Coca-Cola. É isso? É isso? Você vai subornando o caminho todo? É isso. O processo todo são, sei lá, mais de 30 páginas do livro e extremamente complexo, cheio de vai e vem, tem que fazer um monte de preparação também. É complexo de um jeito diferente, eu acho que vale mencionar, porque foge da mesmice do europeu continental. Boa. Interessantíssimo. E a gente tem o São Cipriano, né? Já gravamos Magicando sobre, já gravamos Mundo Freak sobre, mas a gente tem que mencionar aqui, né, Inês? Dá uma pequena palhinha pra gente do São Cipriano. O São Cipriano entra nessa tradição também de um grimório que vem dessa pessoa santa, né? Desse pseudepígrafe, como se alguém tivesse achado os ensinamentos do São Cipriano. Conta umas histórias dele, não só a história oficial, mas também outras histórias dele encontrando bruxas, dele ensinando pessoas a fazer magias. E ele é meio que esse grande compilado de magias da cultura popular. Né? Tem algumas coisas ali que remetem a essa tradição de grimórios, que a gente pode chamar de erudito. Tem toda a questão da tradição do encontro de tesouros, com sigilos, né? Muito mais simplificado do que em outros grimórios, muito mais simples de fazer. Mas ele vai trazer muitas magias populares, tipo, fazer o diabinho, né? 2, 3 receitas lá de diabinho, negócio da invisibilidade, muita magia amorosa, a maior parte é magia para ou arrumar casamento, ou desfazer casamento, ou engravidar, ou não ser traído, ou descobrir se está traindo, enfim, sempre bem nesse campo amoroso. E aí o que eu acho muito curioso do Cipriano é que ele rompe um pouco com essa questão dos demônios, né? As invocações lá de diabinhos e tal, é como se você estivesse chamando o estagiário do estagiário, né? Quase como se você estivesse invocando um espírito elemental, a gente pode dizer assim. Porque todas as outras orações, elas são orações profundamente cristãs. E ele tem todo um discurso do tipo... olha, beleza, faz aqui essa magia para você ficar invisível, mas se você se converter ao cristianismo antes de morrer, tá tudo certo. Entendi. Em vários momentos. Mas tem que se converter de verdade, né? Tá tudo bem, pode continuar aí fazendo suas magias aí com seus gatos pretos. Mas antes de morrer, você se converte, reza aqui a sua oração e tá de boa. Então, ele é muito esse texto de conversão. Né, muito mais do que um texto, apesar do Cipriano ser essa figura
com o pacto demoníaco e tal, ele é um texto muito mais de conversão, de convencer a pessoa a se tornar cristã ou se manter cristã e mostrar para ela que tem umas brechinhas ali que beleza. E aí, para mim, foi um choque muito grande quando eu comecei a estudar o Cipriano muito profundamente, que é justamente isso. Ele não é um livro de pacto demoníaco na sua essência. Né? Pelo contrário, ele é um livro muito mais de magias populares e ele te ensina a desfazer pactos. Tem a oração de exorcismo ali, tem oração para afastar o capeta. Ele vai um pouco na contramão dos outros, né? Porque ele também é muito mais recente. Os primeiros textos mais organizados ali de tesouros do Cipriano são do século XVII já. Mas esse livro de São Cipriano, como a gente conhece, ele é do final da segunda metade do século XIX, então já é muito mais recente e dentro de um cristianismo muito mais fortalecido ali, né? Um cristianismo espanhol, português, muito forte na cultura. É isso que eu ia falar, né? Talvez seja uma espécie de tradição portuguesa, talvez dê para falar desse jeito? Acho que até tradição ibérica. Porque também tem muito São Cipriano na Espanha. E aí os países de colonização espanholas também têm São Ciprianos. Tem São Cipriano no México bastante, ele é muito lido lá em versões mexicanas. Então dá para dizer que existe uma tradição ibérica do São Cipriano. Uhum. É provável que chegue em Portugal pela Espanha. Então dá para dizer que é uma tradição. Esses são os ciprianos sul-americanos, que né, não é nem sul-americano, né? Porque México está no norte. Eles variam de alguma forma? Variam, porque até mesmo na Península Ibérica tem diferenças, né? Tem alguns São Ciprianos, por exemplo, que vão pegar uma parte do Grimório Verum, ou do Grande Grimório, e juntam com histórias do Cipriano. Tem sempre o que junta todos é que tem sempre esse núcleo comum da vida do santo. Então, todos vão contar de alguma forma ali a vida do São Cipriano e a relação dele com algumas mulheres, assim, tipo, as mulheres que ele tenta conquistar por magia. Que a base da história do São Cipriano é que ele tenta convencer, ele tenta, né... E dá ruim, São Cipriano? Se eu vou voltar no tempo, vou avisar pra ele que dá ruim. Caraca, meu Deus. Porque ele, por causa disso, ele vai morrer no caldeirão de óleo fervente, né? Então deu ruim mesmo. Quer dizer, ele não vai morrer, assim que ele vira santo. Entendo ele. Ele se apaixona lá por uma mulher, né? Que é a Justina, ele tenta encantar ela para ela se apaixonar por ele, mas ele não consegue porque ela é cristã e a fé dela é muito forte. E aí ele se converte e os dois são martirizados, né? no caldeirão de óleo fervente. Aí eles não morrem, e né, é assim que eles viram santos, e aí cortam a cabeça deles e eles viram santos. Eu preferia morrer, tipo, nesse caso. Acho que então não ia ter o filme Obsessão se a mocinha fosse cristã. Fica aí uma lição. Fica aí, galera. Para se proteger de incel, cristianismo. Dá uma rezada aí que o bicho tá pegando. Muito bom, muito bom. Pô, legal, assim. São Cipriano, eu vou ler ainda se São Cipriano em algum momento, né? Aí, Inês, você vai ter que me indicar qual o melhor, qual o mais poderoso. Se é o capa de carne, se é o capa de... Cara, se você for pegar um São Cipriano, não compre um São Cipriano, não. Você tem que pegar um São Cipriano num sebo, no centro daquela pessoa. Tem a pessoa mais curtida vendendo. Tem que ser assim. Entendi. Bem suspeito, já desde a hora que você compra o livro, tá? O meu mais suspeito é esse aqui, ó. Caraca. Que acho que é o mais antigo. Pro negro. Esse é o negro. Esse aqui é década de 60? Por aí. Ele não tem data, mas pela diagramação dele, pelo estado que o livro tá, né? E pela editora que é e tal, eu consigo achar ele lá na década de 60. Depois esse aqui é a base para fazer aquele grandão do N.A. Molina, que é o Capa Preta famosão. Que é um livrão assim de 1000 páginas, que tem uma caveira na capa. Esse aqui é a primeira versão daquele. Entendi. Que aquele, além de ter, né? Esse aqui também tem isso. Além de ter o tradicional lá do São Cipriano, que é o que vem de Portugal, vão absorver outras coisas no meio. Então, tem uma parte da chave de Salomão que está nele, tem coisa astrológica, tem, além da leitura de carta e leitura de mão que já tinha, alguns outros oráculos. Então, ele vai agregando um monte de coisa ao longo do tempo, assim, né? Os autores vão mexendo e vão agregando, mas sempre mantém mais ou menos o mesmo núcleo do Narrativa do Santo, e a maior parte dos feitiços continua também.
Muito bom. Porra, pra mim, o clássico é aquele Capa de Aço, porque quando eu era pequena eu não entendia isso. Eu pensava só que aqui era um livro bom pra acertar pessoas. Eu te juro, a pequena Lívia era uma psicopata desde pequena. Eu achei legal que agora o álbum de figurinha da Copa tá seguindo a tradição do São Cipriano. E eles têm várias capas e é o mesmo livro no fim das contas. Exatamente. Que é um modelo editorial bastante lucrativo, como podemos ver, né? Temos aí capa alternativa da DC, da Marvel, né? Tem essa porra toda, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, "Ai, mas qual que é o mais poderoso? Capa de aço, capa de couro, capa preta?" É tudo igual, gente. Não tem muitas diferenças. Mas assim, mas aí, por exemplo, vamos dizer assim, eu vou comprar agora. E vai ter um ouvinte maluco que ele vai me ouvir falando isso e vai querer comprar também. Se eu colocar na Amazon, São Cipriano, você fala que é tudo a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma história? Todo mundo morre no final, igualzinho? A história é basicamente a mesma. Aham. Né? Às vezes muda as ordens. A história do São Cipriano às vezes está no meio e a do São Cipriano com a outra mulher está no final. Enfim, muda um pouco as ordens. Mas existe... Eu estou justamente trabalhando nessa comparação agora. Eu peguei todos os livros que eu tenho aqui de São Cipriano, o livro do feiticeiro, o livro da bruxa, que são os outros que vão derivar dele, e eu fiz uma tabelona com todos os feitiços e orações de todos eles. Porque eu sempre, né, tô defendendo isso de que eles são iguais. E realmente eles são. Tem livro que, tipo, mais da metade do livro é exatamente igual, na mesma ordem até dos feitiços do Tesouro do Feiticeiro, que é esse São Cipriano português. Então vai sempre existir uma lista ali, mais ou menos, de feitiços. Cartomancia cruzada e as histórias do Cipriano, que todos vão ter igual. Entendi. Mas, Inês, é seguro dizer, então, que dentro de uma mesma editora, 3 livros diferentes do São Cipriano são o mesmo. Sim. Mudando ordem, às vezes tirando uma coisa de um, acrescentando no outro. Aí em um eles colocam a oração da cabra preta, que é brasileira, para dizer que aquele é o único que tem a oração da cabra preta, os outros 2 não têm. E além do Cipriano, tipo, eu tenho aqui de uma editora Cipriano, livro da bruxa e livro do feiticeiro. Existe um núcleo de feitiços ali, sei lá, uns 50 feitiços que são iguais nos 3. A parte de cartomancia, que é a cartomancia cruzada, é basicamente a mesma em todos, que vem já dessa tradição portuguesa do Tesouro do Feiticeiro. Gente, eu tô dando uma olhada aqui nos livros de São Cipriano que tem, olhando na Amazon. Calma aí, vamos lá. Ao vivo, Inês vai me ajudar aqui. São Cipriano. Entra. Vamos lá. Tem vários aqui, hein? Com valores diferentes, o que pra mim é esquisito aqui, né? Inclusive tem até com 0 de valor, tá? Tem uns que... Mas aqui, Aqui eu já entendi qual é. E aí fica a dica pra você que trabalha com essas coisas. O que tem claramente cara de A... Porra, tem um que tá com uma cara de A que tá Acho que são mais baratos. Ou aqueles com... Sabe aquele que você encontra, que não é em sebo, mas tipo em loja de venda de artigos religiosos, né? Esses são os mais baratinhos, R$14. Mas tem um safado, que eu não vou falar qual é, pra não dar aqui, que tem uma cara de o antigo livro de São Cipriano, que parece realmente uma parada antiga europeia, do Molina aqui. Mas eu não vou falar qual é. Tem um antigo, o verdadeiro, o magnífico. Achei o capa de aço. O capa de aço tá aqui. Não, mas não tá disponível. É que o capa de aço aqui tá disponível só pelo Kindle, gente. Porque a capa de aço. Eu quero capa de aço. Não, mas nessas edições novas a capa de aço é enganação. Ela é só uma capinha prateada de papelão. Eu tenho capa de aço aqui também. Não. Então, mas o seu antigo é de aço mesmo? Não, é um livro, é um desses capa de aço, uma edição que deve ter uns 15 anos, e ele é papelão duro, com um tratamento prateado. 15 anos, então é década de 80, né? Pô, tem um aqui que é a capa. Eu tenho só 18. Tem um aqui que a capa é uma imagem de D&D. Sim, um que é do essa imagem de D&D é do Frank Frazetta, que foi um ilustrador de conto fantástico e literatura pulp e tal, é dos anos 70. Por desenhar o Conan. Sim.
Essa aí eu fui atrás, porque eu olhei e falei, nossa, eu conheço isso de algum lugar. Aí, se você não tiver o capa de aço de verdade, será que é esse daqui, o do Frazetta? É o, Ó, tá, não, mas é calma aí. o livro do São Cipriano Feiticeiro. O do calma Isso aí. mesmo, o livro de São Cipriano. Lívia, você tá me atrapalhando. Você tá me Ah, atrapalhando porque eu tô numa missão sagrada É, porque eu tenho ele aqui. encontrar o São Cipriano. Esse Calma aí. mesmo. Ó, Exatamente se eu esse. comprar, qualquer um é a mesma coisa? Então, não é exatamente a mesma coisa. Tipo, Tá. do Molina vai ter muito mais conteúdo do que o capa de aço. Porque o Molina vai trazer uma parte, por exemplo, da chave de Salomão. Ele vai trazer algumas tabelas astrológicas, por exemplo, que o capa de aço não tem. Mas Tá. vai ter um núcleo ali, mais ou menos, de 40% à metade, que vai ser igual em praticamente todos. Ó, Tá? tem aqui, ó. As histórias da vida do Cipriano e a maior parte dos feitiços amorosos, das orações, elas nunca mudam. Aham. Às vezes tem uns que tiram umas orações, ou tipo, ele tira 2, 3 feitiços que são meio repetitivos. Mas tem alguns que sempre vão estar lá. Tipo, as mágicas de gato, cachorro, o feitiço do mocho, feitiço do ouriço. Você vai achar isso em praticamente todos os ciprianos. Entendi. Ó, eu tô aqui com um do Editora Palas, é isso? Tradicional livro negro de São Cipriano, 10ª edição revisada, revista e ampliada. Você quer bom? Eu tenho capa de aço da Palas, que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Tem Você tudo pegou aí. da você falou. Palas? Eu não sei qual foi a revisão que eles fizeram, mas eu não imagino o que dá para revisar muito também no livro. Que tem É 150 ortografia, anos. gente, pelo amor de Deus. Tá, Não recordo ortográfico. Prime Day, 41%, R$26. Aqui. Ô, Andrei, você tá pegando esse porque esse tá na promoção e é o que tem a capinha mais moderninha, né? Mais legal, mais legalzinho. É mais moderno, porque os outros, gente, Ó. sente as capas, gente, eu amo Ó, as entrega capas. amanhã. Entrega amanhã. A gripa não tinha essas porra não, rapaz. Ia demorar pra porra do beduíno atravessar o deserto pra entregar o papiro. Tinha que traduzir ainda. Aqui, ó. Isso aí, ó. E tinha que Toda essa escrever magia, na parada mão, da que só tecnologia. ia ter prensa depois do século XVI. Exatamente. Eu só não vou O comprar de monge ia Kindle, porque eu acho falar, meio ó. zoado. Livro de magia não pode ser de Kindle. Não gosto de publicações eletrônicas. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa na pauta que ficou aqui. Eu tô mostrando pro Vinícius um que tem uma capa de IA, que tem pessoas lendo livros de magia na capa. Meu Deus, é de IA e é muito Metalinguística artificial. Puta que pariu. Caralho, meu. Eu não sei nem o que dizer, gente. Eu trabalho fazendo capa de livro e eu vejo uns livros de magia que eu fico, Jesus! Não, você fala Toma Satã. volante. Jesus não. É de Eu magia. dou o volante pra Jesus e saio do ambiente. Cara, A estética livros de esotérica, magia. vamos combinar que a estética esotérica nunca foi o forte né? Tem gente que defende, né? Salimena adora estética esotérica. A IA tá Mas aí pra adora comprovar. ironicamente, né? Pelo amor de Deus. Não, eu acho que não é ironicamente, eu acho que ele gosta mesmo. É. E a IA tá aí pra provar que esotérico não tem bom gosto de porra nenhuma também, né? Isso aí foda-se, né? eu vou te dizer que eu vejo uma vertente de capa de magia que é ok. É ok. Tipo, você quer entre ficar com a estética um pouco antiga, você consegue atualizar sem tentar se perder totalmente. Por exemplo, esse que você comprou aí é uma capa moderna, bacana, e você identifica logo como um livro de magia. Dá pra você modernizar. Assim, às vezes eu tenho vontade de fazer uma live, tipo, gente, me manda capa de livro de magia pra gente meter o pau aqui, mas é um processinho. Eu não tô com dinheiro eu ia falar, daria um advogado. excelente episódio, só que agora parando pra analisar, né? Eu acho que, né? Acho que seria meio complicado. Não, mas gringo, livro gringo. Que tal eu acho gringo? que não dá. É ruim também. Não daria processo. Não daria processo, sério, não daria processo, mas daria muito má vontade com a gente. Ok, então deixa pra lá. Vamos preservar aí a editora Penumbra e suas futuras publicações que vão salvar
esses livros aí. É isso, gente. Acho que... Inês, deixa aí uma... Não, calma aí. Você quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, tem essa parte 6 aí que dá pra passar bem rapidinho só pra fechar. Se quiser eu falo pra não precisar ficar lendo a pauta. Vai. Manda brasa. Então, a gente tá passando por um momento em que eu acho que ele é bem único, assim, dos anos 90 pra cá, em que as grandes bibliotecas da Europa, algumas dos Estados Unidos e tal, estão querendo disponibilizar o seu acervo digitalmente. Sim, na Europa, né? Não, Falando de Holanda. a Sim. Holanda colocou um digital, um acervo muito grande, mas você tem que saber holandês, amigo. Não, mas não é só, né? Tem França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, tudo quanto é país aí que leve a sério sua pesquisa, tá com essa intenção. Aí o que acontece? Antigamente, os grimórios eram muito na boca miúda, assim, pra você ter uma cópia era uma coisa difícil. Teve um segundo momento em que o Matters ficou mergulhado em umas bibliotecas lá na França, na Inglaterra e tal, e conseguiu traduzir alguns grimórios importantes para a língua inglesa e tal, e tornou o acesso a eles mais universal. Hoje em dia a gente está passando por uma segunda etapa dessa de facilidade de acesso, e essa era das bibliotecas com conteúdo digital. Se uma grande biblioteca, por acaso, não tem ainda o livro que você quer digitalizado, provavelmente eles têm interesse em digitalizar, eles só não têm tempo e dinheiro para isso. Então eles oferecem um serviço que você paga lá, tipo 50 euros, 50 libras por página para você digitalizar um determinado livro. Então os caras vão fazer isso, vão passar ele na frente da fila e vão disponibilizar Como aí, 50 libras por página? Sim, não estou falando que você, Andrei, de curioso, vai fazer isso. Mas se é objeto de estudo de uma universidade, tal. E não vale a pena mandar um pesquisador para o outro lado para fazer uma cópia letra por letra num pedaço de papel. Entendi. Risco de erro. Faz mais sentido você pagar uma grana que para instituições não é dinheiro de verdade, entendeu? Claro. Disponibilização em alta qualidade e disponibilizar isso não só para quem teve interesse originalmente, mas deixar isso disponível de forma geral, para o público em geral. Então, tem hoje grandes bibliotecas aí no mundo inteiro que têm seus catálogos em grande parte disponíveis para o público. E as pesquisas que eu faço com Grimório Antigo não é metendo a mão em papel velho. É botando a mão em PDFs em altíssima resolução de coisas que a galera tem disponível por aí. Então, eu mergulho relativamente a fundo em alguns estudos que eu faço, graças a isso daí. E tem uma galera que vai mais a fundo do que eu, porque fazem isso profissionalmente. Tipo, tem o Skinner e tal, que tem pessoas que têm críticas a ele, enfim. Mas é inegável o fato de que o cara consegue fazer o que o Matters fez em seu tempo, de pegar uns grimórios relativamente desconhecidos e comparar 1 milhão de versões e botar uma versão definitiva na Amazon para qualquer um acessar lá, comprar e passar a ter conhecimento sobre. Então eu acho que com os investimentos que estão fazendo atualmente, tipo o Dan Brown mesmo do Código da Vinci e tal, botou um bolo de dinheiro numa biblioteca holandesa falando, digitaliza aí seu acervo de alquimia. E assim, eu acho que a tendência é que nos próximos anos e décadas a gente passe a conhecer versões diferentes de grimórios que a gente já conhece e grimórios totalmente novos que estão só pegando poeira esperando para ser descoberto. Eu acho que é uma probabilidade, é uma quantidade menor que vai aparecer de coisas totalmente novas, mas eu não acho nada absurdo que apareça. Não, interessantíssimo. Com certeza deve aparecer, nem que seja uma variação diferente, certo feitiço, de alguma coisa. Acho que isso é brilhante, muito bom. Isso, variação diferente é todo dia. Tá rolando direto. Boa, perfeito. E complementando, né, eu que trabalho com a documentação, eu sou obrigada a trabalhar com documentação física porque a gente tem um problema imenso de digitalização no Brasil, né, e preservação desse tipo de acervo, né, esses livros, tipo, né, o São Cipriano, outros que eu
que eu pesquiso, tipo livro da bruxa, livro do feiticeiro, eles não eram entendidos como livros importantes o suficiente para ser preservados. Então, tipo, eu não consigo achar nenhuma cópia do São Cipriano anterior a 1930. A cópia que eu tenho de 1930 foi digitalizada por um outro pesquisador que me mandou, que estava na Biblioteca Nacional do Rio sem digitalização. Eu teve livros que eu fui até o Rio e eu digitalizei, né? A gente tem esse enorme problema no Brasil. Tanto que eu até pretendo os que eu conseguir comprar quando eu terminar e digitalizar e colocar para outros pesquisadores terem acesso também. E os livros aqui eram feitos por material muito barato, então também tem uns que não duraram mesmo. Mas os grandes acervos da Europa estão nessa movimentação, né? Por exemplo, o Tesouro do Feiticeiro, que é o livro português que baseia os nossos, você consegue baixar na Biblioteca Nacional de Portugal, numa alta resolução. Tipo, eu não tenho a cópia física dele, eu cheguei a consultar ele fisicamente uma vez que eu fui para Portugal, mas eu trabalho com a minha digital anotadinha aqui. E aí, pensando do meu lado, né, porque quando eu penso nesses grimórios, eu penso muito no que a gente chama da materialidade desse livro, né? Quais são os aspectos físicos, que nem isso, quais são os aspectos físicos que conectam? Um dos aspectos físicos é ele replicar textos exatamente iguais da mesma ordem. E aí eles digitalizarem, as bibliotecas digitalizarem esses grimórios numa resolução que a gente consiga ver esses aspectos físicos também é muito interessante, né? Porque a forma como ele é escrito, como ele foi organizado, publicado, muda muito a recepção da pessoa que leu. Né? Uma pessoa que está lendo um manuscrito, ela vai entender, ela vai ter uma relação com aquele manuscrito e usar ele de uma maneira diferente do que ela se relaciona com um livro impresso em massa, né? Então isso é uma outra chave também quando a gente vai analisar esse tipo de texto, né? E durante muito tempo, Grimórios, apesar de já existir o impresso, as pessoas copiavam porque você tinha o ato mágico de fazer a cópia, né? De colocar a sua vontade e tal. E alguns desses também foram preservados. Tem toda uma tradição de Grimório São Cipriano nos países escandinavos que são todos escritos à mão. Legal. Então, essas digitalizações, tipo, eu nunca conseguiria acessar um Grimório escandinavo, né? Claro. Presencialmente, mas é muito legal você conseguir abrir e ver esses manuscritos dessa forma. E daí você vê eu vejo uma correlação, você está falando aí do Grimório que você repassava a mão para tomar posse, ele ser seu, né? Tem a parte mágica de você escrever o Grimório. Eu vejo muito agora as pessoas comentando do livro físico, porque eu posso comprar, como a gente viu aqui, a gente deu uma checada no livro de São Cipriano, a maioria que estava com preço bacana era Kindle. Mas tem gente que já chegou para mim e falou assim, eu prefiro físico porque a materialidade da coisa me dá um material, me dá um objeto e que torna mais mágico. Se eu eventualmente for praticar um negócio, né, eu não... É engraçado isso, eu acho que até meio inconscientemente, né, tipo, eu tiro todos os aparelhos eletrônicos. Eu não tô com celular, não tô com isso, não tô com aquilo, né. Não acho que alteraria, né, é mais por um quê de atenção mesmo. Imagina, né? O Kindlezinho em cima do altar. Então, mas eu não acho que teria problema, assim, mas de fato é outra parada, né, tu tá ali com a página, né, com o negócio todo, né. Você tira o objeto, porque o Kindle você também usa para ler o seu, sei lá, romance de fada safada. Mas aí você tem o seu livro de magia, que é o seu livro de magia e tal. E tem gente que até pega de coisas. Eu comecei a fazer isso, né? De partes de livro que você acha interessante e escreve o seu próprio grimório. Eu não tinha pensado em você reescrever o livro para fazer aquele livro seu, se aquele livro lhe é muito importante e tal. E é uma coisa interessante, né? A materialidade da coisa ainda é uma parte mágica. Para mim, essa materialidade sempre existiu nos livros, né? Eu encontrei nas fontes que eu pesquiso, né? Eu procuro... Eu estava procurando nos jornais, assim, algum registro de uso, né? E eu achei
começo do século XX, uma descrição num jornal de tipo, acharam uma macumba, né, um despacho num terreno baldio e tal, e aí junto com aquelas coisas, tipo uma galinha, velas e tal, tinha o livro de São Cipriano. E não só em documentações de Inquisição também, por exemplo, século XVII e XVIII, o livro é tratado como um objeto mágico. Né? O livro em si também possui esse poder de magia. Tanto que eu, né, na minha pesquisa, eu trabalho com uma ideia de que a pessoa que comprava esse livro, ela não necessariamente podia ser alfabetizada. Né? Porque quando ele chega no Brasil, a maioria das pessoas não era alfabetizada. Você tinha, mesmo no Rio de Janeiro, né, que era onde estavam as editoras, as primeiras editoras, menos da metade da população sabia ler e escrever. E ele vendia muito para a época. Então, existe uma margem de pensar nisso. A pessoa compra o livro porque ele mesmo tem poder. Ela não consegue decifrar aquelas letras, mas ela sabe que é um livro de São Cipriano. As capas eram muito coloridas, muito chamativas, então quem não sabe ler entende aquele símbolo. E mesmo assim ela tem o livro, porque o livro em si dá poder. Né? E nessa descrição desse despacho, né, que é como está dito, ou a pessoa, né, na minha hipótese, ou ela estava se livrando das coisas e deixou o livro lá para não deixar rastro, porque as pessoas eram perseguidas, né? O livro era um indicativo de que você era feiticeiro, ou o livro estava lá para dar mais poder para aquela magia, né? Existe essa noção do livro material como um objeto mágico de poder também. Perfeito, perfeito. Muito bom. Podemos encerrar, gente? Cantar para subir? Perfeito, perfeito. Qual a sua opinião sobre você, ouvinte, você prefere tudo como a natureza dá? Porque vocês sabem, né, que o livro cai da árvore, né? Você cava, ele aparece, né? Literalmente, é isso que acontece. Não é isso? Vocês não são... O trabalho da penumbra é uma mineração. Igual Bitcoin. De árvore de eucalipto, inclusive. Perfeito, perfeito, perfeito. São as minas de livro de macumba. Que a gente vai lá minerar todo dia. Olha aí, ó. As minas do editor Salomão. E eu quero saber a sua opinião. Você prefere colocar livro de papel no ritual? Ou você faz com Kindle ou celular? Eu não vou mentir, não. Já rolou com o celular já. Mas aí, modo avião, pelo menos, né? Porque senão vai que o Wi-Fi interrompe aí o astral aí, o negócio aí, né? Gente, queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Inês, onde é que o pessoal te encontra seu trabalho? Bom, no meu Instagram, como Inês Barreto, no Substack também tem uma newsletter, o Voo da Bruxa, tá um pouco parada, porque eu estou num momento muito difícil da minha vida, que é o último semestre do doutorado, então não tenho muito tempo para escrever outras coisas. Repete o Substack, por favor. O Voo da Bruxa. Vocês também conseguem me achar como Inês Barreto. Então, são nesses canais aí, pelo Instagram, pelo Substack, e vocês acham ali as minhas outras redes, e textos e publicações. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, ósculo no bode, praise the sun para todos vocês. Fechou.